Pronto, isso eu tô fazendo esse apontamento em relação do que é a vida boa para o Fábio, e ela incluir essa questão da contemplação, porque primeiro a gente precisa entender o que é a vida, né, ou pelo menos para onde aponta a nossa ideia de vida, para que a gente então tente entender o que é a vida boa de ser vivida, né. Porque como é que eu vou viver a vida boa se eu não sei nem o que é a vida? E a outra pergunta seria essa, né, o que é a vida boa? Porque, voltando à consideração que eu fiz anteriormente, uma vez que nós e o Fábio também tocou nesse ponto, uma vez que nós temos interpretações diferentes, não só diferentes sobre tudo, nós temos interpretações diferentes sobre a realidade, sobre os sentimentos, sobre as emoções. Ninguém me garante, né, e o Fábio fala muito isso, que essa camisa que eu estou vendo aqui no tom de vermelho, você está enxergando o mesmo vermelho que eu, né. Não há formas de confirmar isso, que nós estamos vendo o mesmo tom de vermelho. Por algum motivo, nós concordamos que isso é vermelho. Agora, se nós vemos na mesma intensidade, se o mesmo que representa o vermelho para mim representa para você, a forma como eu percebo esse vermelho, e você percebe, nós não conseguimos determinar se isto é exatamente igual. E eu acho que com a vida também não é diferente. Então, ah, até que ponto a vida boa é a vida que nós aprendemos, que nós culturalmente, recebemos como uma ideia de vida boa, né, as pessoas nos passam, nossos pais, nossas famílias, a cultura, e até que ponto a vida boa é realmente a vida que eu acredito que é boa. Então esse caminho, né, de percorrer, de se perguntar o que é a vida, porque para depois a gente poder dar esse próximo passo do que é a vida boa. E talvez depois Uhum. tenha um outro passo que é o que é a vida boa para mim, né, porque é exatamente isso, a vida que é boa para o Fábio não necessariamente é a vida que é Claro. boa para mim. E antes da gente falar no que é a vida boa, né, a gente precisa determinar aqui, eu gosto muito de antes de iniciar uma conversa, a gente entender do que é que a gente está falando. Então eu gosto de pegar nas palavras, por exemplo, o conceito de bem e mal. Para a gente falar de vida boa, a gente tem que determinar aqui qual que é o conceito de bem e de mal que a gente está falando. Porque o bem e o mal é outra coisa que tem significados diferentes, né? Vai depender da cultura em que a pessoa vive, se isso tem uma conotação religiosa ou não, né. Então, o que é bom e o que é ruim? Porque quando se fala de vida, nós temos a ideia de que a vida boa é aquela vida que acontece na perfeição, a vida que acontece sem problemas, a vida que acontece sem dores, a vida que acontece sem lágrimas. Pelo menos para a maioria das pessoas, acho que as pessoas acreditam que a vida boa é aquela vida que exclua momentos turbulentos, que exclua momentos de desagrado. E eu tenho uma visão um pouco diferente disso, porque é complicado a gente relativizar o que é bom, o que é mal, porque normalmente quando a gente fala assim: "Ah, nada é bom e nada é mal". Aí uma pessoa levanta e fala assim: "Ah, mas tá bem, então você ter um câncer é bom?". Depende, para onde Sa- porque o problema Continua, do continua. bom e do mal o problema do bom e do mal é porque nós olhamos para o momento e não olhamos para o todo. Nós não conseguimos ter uma visão do todo, nós só conseguimos ter visões isoladas das coisas. Então, quando uma situação acontece, eu preciso qualificá-la como boa ou como má, para poder, de alguma forma, gerar congruência dentro da minha cabeça e me organizar, até mesmo para eu entender como é que eu vou reagir diante dessa situação. E tem uma história que eu gosto muito sobre essa coisa do bom e do mal. Se eu não me engano, eu li isso num livro do Napoleon Hill. Não sei exatamente se foi dele, mas é mais ou menos assim. Conta-se uma história de um senhor, que pediu o filho para ir ao vilarejo vender, sei lá, tinham recolhido lá os grãos e tal, e foi o filho vender os grãos lá no vilarejo. E chega lá no vilarejo, deve haver várias versões dessa história, tá? Eu tô contando a que eu conheço. Depois Chega também o filho lá no vilarejo. tenho uma para contar que deve ser muito parecida, ou pelo menos o resultado final, mas continua. O pai dá lá pro filho
os grãos que eles recolheram durante a colheita e naquela altura, né, imagina, 10.000 anos atrás, a labuta que era fazer uma colheita, né, sem maquinário, tudo no braço, tudo com muita dificuldade, coloca lá o filho vai, chega lá, o filho o filho alguém chega e fala: "Olha, eu não tenho dinheiro, mas eu troco esses grãos aí por um cavalo. Eu tenho aqui esse cavalo". E aí o filho troca os grãos pelo cavalo e vai embora para casa. Chega lá, o pai fica É a bravo, mesma porque não queria história, o é a cavalo. mesma história. É. O pai fica bravo por causa do cavalo, e o vizinho vê, e chega lá e fala: "Pô, leva seu filho leva os grãos para vender, traz esse cavalo não serve para nada, não dá para montar, não dá para nada". Ah, e pronto, e aí o cavalo foge, vai lá o vizinho e fala: "Tá vendo? Te falei que isso não valia de nada e tal". Para resumir a história, o que que acontece? São encontros e desencontros, momentos, por exemplo, o filho troca o cavalo, eh, a princípio, o cavalo que era uma coisa, né, aliás, nessa história o cavalo inicialmente era Ainda uma não, coisa positiva. tens de contá-la toda, porque o cavalo depois foge, não é? E parece uma coisa Sim, má. Mas depois, no dia seguinte, o sim, cavalo vem com não sei quantas éguas, não é? sim, Pelo menos, sim, já é uma coisa incrível. E depois, no dia seguinte, o filho parte a perna ou sim, cavalgar numa das éguas, que é uma coisa terrível. Mas no dia seguinte vem o exército para tentar angariar soldados, não é? E como o filho tem a perna partida, não pode ir, não é? Ou sim, seja, de certa forma, nós nunca sabemos bem o que é mau ou o que é bom, porque falta um bocadinho de contexto, não é? E o que é mau hoje pode não ser tão bom, pode ser melhor amanhã, pela lição, por tudo, não é? E o que é bom hoje sim. podes ver no futuro, né? É um bocadinho. E eu acho que isso é uma lição importante. E nessa história, uma coisa que é sempre muito interessante é o vizinho sempre apontando: "Ah, isso é ruim. Ah, isso é bom, isso é mal". Mas é uma Certo? sucessão de fatos que passam ali por situações que parecem ser menos boas ou mais boas, e nunca se sabe o fim, porque a história só acaba quando a história acaba, e a história não acaba enquanto a gente estiver vivo, enquanto a gente estiver aqui. Então não dá para saber o que que é bom ou é ruim, mas nós temos interpretações do que é bom e o que que é ruim, e muitas das vezes essas interpretações estão relacionadas com a cultura, né, com o que a gente acredita. Então, não necessariamente a vida que é boa para o Fábio é boa para mim, não necessariamente a vida que parece ser boa agora é realmente boa ou é ruim. Então, às vezes, desapegar um pouquinho dessa ideia de bom e de mal, ela pode fazer muito bem. Pode dar alguma leveza para a gente poder começar a viver a vida boa, é o fato da gente desprender um pouquinho dessa ideia de isso é bom, isso é ruim, isso é bom, isso é ruim, e começar a receber as coisas e vivenciá-las da melhor maneira possível. Então, se calhar, a vida o que que é a vida boa? Talvez a vida boa, né, e aí é uma grande diferença que eu vejo as pessoas confundem muito, é o prazer e a satisfação. Então, muitas das Uhum. vezes, o que as pessoas consideram como vida boa é uma vida prazerosa, uma vida, como o Fábio falou, muitas viagens, com muitos manjares, com muitas experiências, e não necessariamente o prazer seja a satisfação. Eu, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo, por exemplo, eu adoro ganhar dinheiro. Mas o dinheiro em si, ele não me dá satisfação. O que me dá satisfação é o uso que eu dou para esse dinheiro. Então, normalmente, o prazer é uma coisa que tem uma que tem um efeito muito poderoso na gente, né, por exemplo, quando você come uma coisa muito gostosa, você sente aquele prazer por estar comendo aquilo, mas daí um pouquinho passou, você esquece. E normalmente a satisfação é algo que te preenche ou que você carrega por mais tempo e que dá mais significado para sua vida. E talvez hoje a gente veja as pessoas reclamando tanto, né, e apontando a vida como sendo uma vida não tão boa, porque cada vez mais a gente vê uma vida direcionada para os prazeres e pouco direcionado para a satisfação. Coisa que nós também falamos lá no nosso podcast sobre espiritualidade, que a espiritualidade, né, o crescimento espiritual, ele demanda algum esforço, do mesmo jeito que melhorar o meu corpo, melhorar o meu condicionamento físico também demanda um esforço, mas algum investimento a nível de tempo e demora, às vezes, obter o resultado. E quando você está focado no prazer, você quer o imediatismo, né? E a satisfação, para se obter satisfação, às vezes é um processo.
você precisa investir, né. O Fábio, por exemplo, foi lá, fez uma universidade, ele poderia ter aprendido o que ele aprendeu, se calhar, de outra forma, mas passar por esse processo pode ter gerado para ele um nível de satisfação pessoal, não sei se sim ou se não, que talvez ele não obteria de outra forma. Então, às vezes, o processo, a satisfação, ela vem de um processo, enquanto o prazer está muito focado naquilo que eu quero para o agora, no imediatismo do agora. E Sim, para mim, a vida boa está muito relacionada à satisfação. sim. E eu acho que consigo complementar um bocadinho o que estás a dizer, porque tu, de certa forma, avançaste para ti, claro, só podes fazer isso para ti, para uma definição de vida boa, e eu vou fazer ao contrário, se calhar. Não vou dizer o que é uma vida boa, mas vou dizer o que é que não é uma vida boa. E vou dizer o que é que não é uma vida boa, ao contrário do que algumas pessoas podem pensar. Uh, a ausência de sofrimento e de obstáculos e de problemas para ultrapassar não é uma vida boa. E parece muitas vezes uma ilusão que as pessoas, ou um encantamento, ou um hipnotismo, digamos assim, das pessoas quererem caminhar para isso, para a ausência de problemas, para a ausência de obstáculos e para a ausência de desafios. Mas isso cai facilmente perante uma análise depois mais aprofundada, porque nós simplesmente porque não estamos programados para não ter desafios. Se calhar um dia isso acontecerá. Neste momento da nossa história coletiva e pessoal, nós somos um ser que precisa de desafios, precisa de sentir que há algo que tem que ultrapassar, precisa de atravessar esse rio, esses constantes rios de dificuldade, de chegar à outra margem, um bocadinho mais fortes e sábios, e sentir que, de certa forma, há algo que se ganhou no processo. Porque se isso não acontecer, cai-se um bocadinho nisso que o Atos estava a falar, que é, de certa forma, a passadeira hedonista do prazer pelo prazer, e depois lá está, com a seguinte armadilha, não é? Que é a refeição que me dá prazer hoje, para me dar o mesmo prazer amanhã, já tem que ser um bocadinho melhor, diferente. Porque se for sempre a mesma refeição, o nível de prazer que eu vou adquirindo diminui. E toda a gente sabe isso, ou praticamente toda a gente sabe isso, porque toda a gente já comprou um telemóvel novo e o prazer que tem com o novo telemóvel vai diminuindo. E passado uns meses é só o telemóvel. Porque, de certa forma, habituamos, integramos esse novo aspecto na nossa realidade e, portanto, o prazer que esse aspecto dava há uns tempos atrás já não dá. O problema é quando caímos na ratoeira de achar que o motivo da nossa infelicidade é porque, afinal, a casa não é grande o suficiente, precisamos de uma casa maior. E, afinal, o telemóvel não é bom o suficiente, porque as marcas sabem isso, e isto é marketing e publicidade básica, não é? De renovar sempre este sentimento de que em inglês é o FOMO, né? Fear of Missing Out, né? Este sentimento de que estamos a perder algo e que vai ser o outro telemóvel, ou o outro carro, ou a outra casa, ou as outras roupas mais caras ou mais da moda que vão preencher esse vazio dentro de nós. E a verdade é que muito na nossa sociedade, até se calhar por uma má alocação de incentivos, nos empurra para isso. Portanto, daí que nós tenhamos que arranjar uma muralha de defesa para perceber que isso é um engodo. E isto não é dizer que não queremos uma casa confortável ou não queremos um telemóvel que nos permita, como eu estou a gravar com o telemóvel, que nos permita levar a cabo algumas atividades que nos dão satisfação, lá está, e que contribuem para o nosso engrandecimento, mas não confundir a parte pelo todo. E, e eu tenho uma frase, e por acaso tinha aqui apontada, e acho que se enquadra bem no que estamos a falar hoje, que é: uma das melhores coisas que a vida tem, que a vida nos pode dar, é a oportunidade de falharmos estrondosamente. Porque falhar estrondosamente quer dizer que estamos a tentar estrondosamente alguma coisa. Isso é incrível.
Não acho que tenhamos que viver sempre com o pé a fundo no pedal, acho que não. Acho que há coisas banais e rotineiras que dão muito prazer, mas acho que também devemos procurar, nem que seja em alguns temas circunscritos, irmos ao melhor que podemos ser. Tentar explorar um bocadinho as fronteiras. E eu acho que isso é mais provável, ou acho que esse tipo de comportamento tem uma maior probabilidade de constituir um motivo de satisfação e de melhorar a nossa vida. Ao invés o conforto prolongado, eu costumo dizer que o conforto é um veneno que mata lentamente, de morte lenta, pagamos caro esse prazer e esse envenenamento, pagamos caro com de certa forma, uma certa sangria da nossa energia, não é? E depois, isso depois tem, isso depois mostra-se na ansiedade que vamos tendo e que é um dos problemas muito atuais, na ansiedade, nos níveis de stress, enfim. Portanto, de certa forma, se é possível dar alguns conselhos globais, de certa forma, eu acho que é. Por outro lado, cabe a cada um de nós, e isto é das coisas mais difíceis na vida, sinceramente, parece-me, assumir a responsabilidade pela sua vida.